age diretamente sobre as estruturas que são responsáveis pela regulação do sono. A gente tem a região subtalâmica, tá? No centro do cérebro, no sistema límbico cerebral, e a região frontal, aqui nessa parte mais perto, na direção aos olhos, né, dentro do cérebro. E essas regiões precisam estar sempre conversando, porque elas formam um circuito que organiza o metabolismo de neurotransmissores, a atividade térmica e também o equilíbrio homeostático do corpo. E isso tudo na hora de dormir. É esse circuito que cria as condições para a gente ter o chamado sono reparador. Em termos descritivos, a ação do tratamento é a seguinte: pulsos elétricos, né, a gente entram no corpo através da incisura mandibular. É bem aqui, logo subjacente aos ouvidos, né? Logo abaixo dos ouvidos. Aqui. Daqui o sinal chega ao gânglio óptico, que é adjacente do lado interno do crânio. Dali ele segue pelo ramo mandibular do nervo trigeminal e então pelo trato trigeminal ventral, que também é chamado de trigêmino talâmico, porque vai até a região talâmica. Então toda essa área recebe uma massagem restauradora, uma limpeza que revitaliza as células nervosas do complexo talâmico todo. E ao mesmo tempo que os pulsos elétricos estão sendo alimentados através do gânglio óptico, o estímulo sonoro nos fones de ouvido tem combinações harmônicas que são manipuladas digitalmente no sentido de ampliar a sustentação de processos complexos em áreas frontais do cérebro. Então, no final das contas, as rotas de informação neuroquímica que regulam o sono, que estão ligando a região talâmica à região frontal, elas podem ser progressivamente reabilitadas e isso leva ao sono reparador. Mas, em termos clínicos, o que é interessante é que a gente tem observado coisas bastante esclarecedoras no dia a dia da clínica, que ajudam a gente a entender os resultados que a gente tem conseguido. Especialmente porque essas observações estão relacionadas com a ciência do sono mais recente, que estabelece alguns marcos de extrema importância que vale a pena elaborar um pouco. Então, olha só, os estudos agora, os mais recentes, estão mostrando que a restauração do sistema imunológico, ela ocorre somente durante o terceiro estágio do sono, ou chamado sono profundo. Ou seja, existe uma janela de oportunidade que, se você perder, você não vai conseguir a sua saúde. Olha só, em condições saudáveis, essa janela de oportunidade ocorreria em média 4 vezes por noite, uma vez em cada ciclo do sono. Assim, tem um lugar certo e uma hora certa para o sono profundo ocorrer. Não acontece do nada, você tem que chegar lá. Mais ainda, esse evento do sono profundo depende de uma confluência de vários fatores para acontecer. O grau de confluência é espetacular. Olha só, no sono profundo, o corpo se aquieta e diminui ao máximo a atividade elétrica do cérebro. E a temperatura do corpo cai de 1 a 2 graus em média. Agora, quando isso acontece, o espaço entre as células nervosas do cérebro, o espaço intersticial que a gente chama, aumenta em torno de 60%. Isso abre espaço para o fluido cérebro-espinhal, o líquor, circular cérebro adentro e fazer uma limpeza diária, toda vez que a gente dorme. Basicamente, então, a gente tem dentro da gente um sistema de limpeza cerebral microscópica no cérebro que entra em ação somente durante o sono profundo. Naquele momento, o lixo cerebral, como os beta-amiloides e outros peptídeos que ficam no ambiente cerebral depois de fazer a sua função de neurotransmissor, por exemplo, depois disso eles são varridos por esse fluido. Então o lixo de beta-amiloides é varrido, e outros peptídeos também, tem vários, né?
e depois disso são quebrados no fígado e eliminados. E mais ainda, ao mesmo tempo em que limpa tudo, o fluido cerebroespinhal ele vai distribuindo insumos e nutrientes restauradores por todo o cérebro, de forma muito capilar, de forma muito completa. Então essa é a função da limpeza que acontece só no sono profundo que a gente tem. E, essencialmente, esse funcionamento que eu acabei de descrever, nos diz respeito pelo seguinte: todo esse milagre que ocorre por conta da queda de temperatura, que faz contrair o tecido, que abre espaço no intersticial do cérebro para o fluido atuar livremente, toda essa movimentação, porque a gente tem observado aqui na clínica, é uma queda de temperatura muito semelhante em pacientes durante as sessões do Sound Sleeper. As leituras termográficas feitas durante as sessões, por exemplo, mostram uma queda de temperatura, na maioria dos casos. E os pacientes, muito frequentemente, pedem um cobertor no meio da sessão, dizendo que deu uma esfriadinha, por exemplo. Então, essa nossa experiência clínica até agora sugere que essa massagem neurofisiológica proporcionada pelo Sound Sleeper facilita o processo de depuração de proteínas, porque cria uma dinâmica térmica semelhante ao sono profundo. Quer dizer, tem uma limpeza que é realizada. E no final, o tratamento tem mostrado que pode sim propiciar condições diferenciadas para que o sono reparador seja progressivamente restabelecido na vida das pessoas.